Sabe por que você vota no Lula? Por memória afetiva. Mas eu vou desmentir ele agora. Último debate, galera, e eis a hora da verdade que muitos esperavam. Ao contrário do que Nine alegou durante toda a sua campanha de segundo turno, replicando uma mentira do Vibrante Danones. Vibrante Danones. Alguém pegou? De que Bolsonaro diminuiria o salário mínimo e reduziria as aposentadorias, a verdade chega para libertar. Bolsonaro anuncia R$ 1.400 de salário mínimo para 2023. E quando Bolsonaro confrontou o cara pálida sobre o programa eleitoral que circulava nas rádios e TVs dizendo a mentira espalhada por Danones, Nine regou no melhor estilo me fiz de sonso. O que? Isso rolou? Não acredito, eu não assisto propaganda eleitoral. Sabe você que ficou replicando essa mentira desesperada do Lula na esperança de enganar a população e retirar voto do Bolsonaro? Então, o Lula te taxou de louco, de otário. Lênin tinha um nome para quem repetia tudo que ouvia sem questionar a veracidade. Idiota útil. Foi isso que Lula fez com você, de forma explícita. O cara nem chegou ao poder e já larga mentindo e enganando. Isso sim é um clichê. Aliás, é importante ressaltar que as aposentadorias reduzidas são obra e fruto do próprio PT, que saqueou os fundos de pensão da Caixa, Petrobras e Correios. A caixinha, vamos dizer assim, a caixinha dos funcionários como complemento de aposentadoria, entrou no bolo da corrupção. Como consequência, os funcionários dos Correios hoje têm que pagar mais de R$500 por mês para repor as perdas até 2030. É isso que o PT fez com os aposentados. E isso tem que ficar claro, porque é um fato. Ao falar de empregos, o cara literalmente se perdeu no que ele gostaria que fosse versus a realidade. Bolsonaro citou os números da criação de emprego, que são impressionantes, e a resposta do Lula perante o número incrível foi essa aqui. É que eles mudaram a lógica da medição de emprego. Eles colocaram o MEI como se fosse emprego. Como assim eles colocaram MEI como se fosse emprego? Porque o que o Lula tá dizendo que quem trabalha com MEI não trabalha? Ei, galera do iFood, do Uber, do 99, vocês estão joia? O cara desmereceu o microempreendedor que, além de trabalhar, é muito. Às vezes emprega outras pessoas dando salário e dignidade. Sabe o retrocesso que seria uma volta do PT? Esse é um ótimo exemplo. Mas voltando aos números oficiais que fizeram Lula achar que se tratavam de empregos informais. O país criou 2,1 milhões de empregos com carteira assinada em 2022. Mas se você quer dados do ano passado, nós também temos. Brasil gerou 2,7 milhões de empregos formais em 2021. Aceitar o avanço do Brasil, que mesmo após a maior pandemia da nossa época, da nossa geração, seguida de uma guerra, consegue fazer o Estadão dar essa matéria aqui. Desemprego tem 7ª queda seguida e fica em 8,7% em setembro. E se você quer comparar com o Lula sem pandemia, sem guerra e surfando no boom das commodities, tudo bem, eu topo. Folha de São Paulo. Desemprego em 2006 fica em 10%. Diz IBGE. Bolsonaro herdou do desastre PT quase 14% de desempregados. É preciso que a memória do povo seja desbloqueada. Aliás, o Nine começou a campanha prometendo picanha. No debate da Band falou de churrasquinho. No de ontem já era comida. O cara nem se elegeu e a crise já começou. Mas Nine tem o dom de mentir sem levantar a sobrancelha, o que é assustador. Ele é tão profissional nesse Paranauê que eu penso que ele realmente acredita nas bobagens que ele fala. Nine disse que as pessoas têm fome, que em seu governo era fartura, o pobre tinha o que comer. Nine se declarou pai dos pobres e tirou geral da miséria. Sobre esse dado, Nine despejou o número dos que vivem em insegurança alimentar no Brasil em 2022. Segundo ele, 33 milhões de pessoas. Um número grande que para muitos é impensável. Mas vamos ver os números da época em que o pai dos pobres governava o país. G1, 2010. 65 milhões de brasileiros não têm alimentos suficientes, segundo o IBGE. De acordo com pesquisa, 11,2 milhões de pessoas chegaram a passar fome. Situação é mais grave no Norte e Nordeste. E a matéria começa com a seguinte frase: cerca de 65 milhões de pessoas em todo o Brasil vivem em situação de insegurança alimentar. 65 milhões. 2010, 8 anos de governo Lula. Pior situação no Norte e Nordeste. Auto-intitulado pai dos pobres.
Não levou água para o Nordeste porque Lula, você não levou a água para o Nordeste. Água. Depois que você assumiu o governo, o índice de criminalidade no Nordeste subiu mais de 100%. E depois você mentiu para esse povo dizendo que deu alimento a eles. Se toca, encantador de serpente. Vai, Ciro Gomes. E eu preciso aqui restabelecer a verdade enquanto você ainda pode escolher o seu futuro. Lula no debate disse que, nossa, o PIB no meu governo bombava. A gente crescia 1 milhão%. É mesmo? O ano era 2006, 4 anos de governo Lula e a matéria aqui é da Folha. Brasil de novo, e presta atenção, de novo, mais uma vez. Brasil de novo só cresce mais que o Haiti. Enquanto os nossos vizinhos emergentes que surfaram no boom das commodities aproveitaram muito bem a onda, nós, do tamanho que somos, produzindo muito mais do que eles, em 4 anos de Lula só conseguimos crescer mais que o Haiti, que na época passava por uma guerra civil. No debate, Lula teve a pachorra de falar sobre investimento público. Ele só esqueceu de mencionar o tamanho da dívida pública que a gestão incompetente deixou para estourar no colo de outra pessoa. E essa outra pessoa foi a própria companheira, a Mãe Sapiens. A matéria do Estadão de 2011. Dívida pública cresceu 105% com Lula. Em 8 anos, soma das dívidas interna e externa mais que dobrou. Total aumentou 867 bilhões e fechou 2010 em 1,6 trilhão. E o mais incrível é que ele tá dizendo com a boca cheia que vai fazer isso de novo. E tá todo mundo, que lindo. O que fica claro é que você não precisa ser um bom gestor se você tiver boa lábia. O brasileiro cai. Infelizmente. E vai guardando aí os dados que eu estou te dando do governo Lula. Do Lula. Porque se for citar a Mãe Sapiens, ao workaholic, é de fazer o mais fiel petista pedir pra passar. Não. Vamos falar de outra coisa. Vamos falar de TechPix. O que eu preciso que você entenda é que você pode não gostar do Bolsonaro. Tudo bem. Mas eu espero que você goste do seu bolso, do bem-estar da sua família. E eu te garanto que eu posso prever o futuro, que tá literalmente do nosso lado. Calma, a gente já chega lá. No debate, Lula encheu a boca para falar do Mais Médicos, os maravilhosos médicos cubanos daquele lugar maravilhoso que é Cuba. É o que o Nine quer que você acredite. Como o meu compromisso aqui é com as matérias autorizadas pelo Ministério da Verdade, eu tô usando só a mídia autorizada, ok? Vamos novamente de G1. Mais médicos cubanos entram na justiça por salário integral e direito de ficar no país. Isso entra diretamente na acusação que Bolsonaro fez a Lula de usar os mais médicos para financiar a ditadura cubana. E de novo, quem vai demonstrar isso é a matéria do G1. Dá uma olhada nesse trecho da matéria. Abre aspas. Eles pedem para permanecer no país e receber o valor integral do salário, que, pelo acordo estabelecido no programa, era transferido ao governo cubano e repassado apenas parcialmente aos profissionais. Fecha aspas rapidinho, só para eu deixar claro que... Oh, meu Deus! Como assim os médicos não querem voltar para Cuba? Lula disse que lá é tão lindo. Mas vamos entender com números o acordo de pagamento desses médicos. Abre aspas para outro momento da matéria. Desde o início do programa, o Ministério da Saúde transfere a OPAS o valor de R$ 10.570, reajustados nesse ano para R$ 10.520. Os profissionais cubanos, então, recebem cerca de R$ 3.000. O resto fica com o governo de Cuba. Fecha aspas. 70% do salário desses médicos ficam em Cuba. 70%. Entende? Que nome se dá para quem retira 70% do seu salário de forma obrigatória? E aí, se a gente pega essa outra matéria aqui do UOL, que diz que o contrato do Mais Médicos com Cuba já custou 7,1 bilhões ao Brasil, e se Cuba ficava com 70% desse valor, podemos concluir, usando apenas matemática, que o Brasil, em nome dos Mais Médicos, enviou direto para Cuba dinheiro do pagador de impostos, 4,9 bilhões. Diretamente para o paraíso que todo mundo foge sempre que é possível. Entendeu por que não dá para julgar quem acha que, na verdade, o Nine estava financiando a ditadura cubana com o seu dinheiro? Não dá para julgar, né? Vamos traçar aqui um paralelo com Bolsonaro? G1 2019. O governo anuncia 18 mil vagas com salários de até 31 mil no novo Mais Médicos. Profissionais do programa passarão por curso de 2 anos e, se aprovados, contratação será regida pela CLT.
A diferença é só berrante, gritante. Ah, mas no debate o Lula